Amém? Bem, amados irmãos, nós temos aqui um texto talvez pouco ventilado da palavra de Deus. E nós precisamos estar íntegros. Nós precisamos ser desconstruídos. Irmão Cláudio, pode fechar essa porta aí, meu querido, viu? Deixa eu fechar, eu agradeço. Nós precisamos ser desconstruídos. E esse texto fala sobre isso hoje. Quando Jesus ele veio, nós precisamos compreender algumas coisas. As coisas já estavam estabelecidas. Ele nasceu debaixo de um regime ditatorial, ele nasceu debaixo de um regime onde o Império Romano reinava em todo o mundo, os Césares. E Jesus nasceu já com tudo estabelecido. Tinha também o mundo político estabelecido e também tinha a religião estabelecida. Religião essa que estava maculada. Maculada porque aquilo que era instituído por Deus, que os sacerdotes, que os levitas, todos deveriam ser da ordem da tribo de Levi, e isso agora era um cargo político, instituído por considerações. O sacerdote Caifás, o governador Pôncio Pilatos, Herodes, era um jogo maquiavélico de interesses. E Jesus nasce num ambiente complicadíssimo, onde havia ali um ensinamento completamente deturpado para atender à la carte às necessidades do co-status daquela época. Obviamente que quando a gente vai num restaurante, nós pegamos um cardápio. E nesse cardápio ali nos apresenta vários tipos de comida. Seu José aqui, ele gosta de comer uma comida baiana. Ele me pergunta onde tem um cardápio com comida baiana, Outro quer um cardápio que contenha maniçoba. O restaurante ele não quer perder clientes, então ele tem ali, ele vai voltar-se naquele cardápio para atender a sua clientela. Tem muqueca, tem feijoada, tem feijoada. Assim é as religiões, ela atende à la carte às necessidades humanas. Alguém quer prosperidade, quer carro, quer casamento, procura uma igreja neopentecostal. Eles tiram seus dogmas e seus ensinamentos, traduzindo a sua baila, a sua mentalidade, para dar o que as pessoas querem. Assim foi o domínio também católico no Concílio de Nicéia, quando foi instituído a igreja perseguida e queimada como a religião oficial do Império Romano. Aí você vê os impérios bizantinos, você vai estudar a história, você vai ver Constantinopla, você vai ver Diocleciano, tá bom? Você vai ver, se você não quer ser enganado, você vai estudar para saber como foi toda essa formatação, A introdução de ídolos, de bonecos, de gesso, de madeira, A substanciação, a transformação do pão no corpo de Cristo, Vai entendendo como foi introduzido o batismo de crianças, o culto aos mortos. Não quer aprender a verdade? Então hoje o camarada é uma escolha, ele ser ignorante e ele querer ser dominado por uma religião aí que mais escravizou. Enfim, é o cardápio, ali está um cardápio. Aí vem o protestantismo, aí vem todas as religiosidades que vai atender às necessidades humanas. Por exemplo, tem religião evangélica, tem religião que ela aceita a poligamia, ou seja, um homem pode ser casado com 10 mulheres. A gente não pode sair para muito longe. Ali em Sapé-Açu tinha um pastor que ele pregava isso, mas ele vai procurar na Bíblia algo que venha vacinar essa sua pregação. Ele vai lá no elemento do Antigo Testamento e vai apontar para Salomão, para Davi, coisa que eles desobedeceram a Deus, porque desde Gênesis Deus instituiu o homem como ser monogâmico. Aí vem as teologias que trabalham pelas instituições que fundaram ela. Tem o Leonardo Boff, tem o Gustavo Gutierrez, a teologia da libertação, tem a teologia da prosperidade, tem a teologia católica, tem a teologia luterana e por aí vai o cardápio para cada um pegar o que deseja. Porém, Jesus, ele é a única verdade cristocêntrica, aquela que vai destruir você todinho. Porque só ele é a verdade. Os seus conceitos, os seus sensos de justiça, as suas fantasias, as suas quimeras, o que você pensa, o que você acha, não vai condizer. Aqui no nosso Recôncavo Baiano tem um cantor que diz que o inferno é aqui, um cantor de reggae. O inferno é aqui, a teoria dele. Porém, a Bíblia não diz que o inferno é aqui. É um lugar reservado para o dia do juízo final, onde Deus, o justo juiz, destinará cada um para o seu devido lugar. Por isso que Jesus morreu na cruz. João Batista aponta a ele dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é uma historinha, um conto de fada. A religião se apropria de Jesus como o islamismo se apropria do livro, o livro, o Alcorão. Lá tem todo tipo de disseminação do Alcorão.
A lei do Alcorão de Maomé é matar todo seguidor de Cristo, decapitado. Essa é a lei do islamismo, né? É o que tem acontecido em todo o Oriente Médio, nós temos sempre notícia disso. No ano passado, mais de 50 pastores tiveram seus pescoços cortados e filmados, porque eles não aceitam a Jesus Cristo, tá? Eles não aceitam. Então, essa é a lei do islamismo. O Deus deles é Alá. E lá tem suas dissidências. Os sunitas, os xiitas, né? Eles botam bomba no corpo e lá matam você com seu netinho tomando um milkshake na sorveteria porque você não quer o Deus deles, né? São sanguinários e cruéis. Então, a religião também toma posse da palavra de Deus, e aí cada um lê aqui e diz: eu entendi desse jeito, eu interpretei dessa forma. E Jesus, ele vem, o único Filho de Deus, né? Escrito em João capítulo 3, né? Ele é o Filho de Deus, o primogênito, o unigênito do Pai, né? Que deu a sua vida para todo aquele que nele crê, siga ele, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso pegar essa palavra aqui, como tem igreja, por exemplo, que proíbe usar perfume, né? Tem dissidência, tem a ortodoxa, tem a fundamentalista, tem a anglicana, né? A católica tem mais de 500 dissidências, católica ortodoxa, russa, né, germânica, e por aí vai suas teologias, como tem o protestantismo. Deus não está em nenhuma delas. Deus, ele é livre, não é uma franquia do McDonald's que você compra e abre ali na favela, e o camarada quer comprar um carro, vai lá, botar um dinheiro no envelope e acreditar em uma campanha, né? Por que esses lugares estão cheios? Porque Deus sabe que essas pessoas vão buscar a locupletação de suas vontades e dos seus desejos, né? E aí tem demônio, tem mercenário para alimentar como um cardápio de restaurante. E Jesus cai aí nessa esfera, nesse mundo, já com todos os rituais, tradições desde aquela época, essênios, fariseus, estoicos, saduceus e mais de 1000 dissidências, budismo, religiões muito mais antigas do que o que Jesus veio trazer, que não foi uma religião. E aí então, ali pela madrugada, vai um certo doutor da lei e vai buscar a Jesus. Ele tinha sido ensinado, doutrinado e formatado dentro desse cardápio religioso. Ele era um fariseu, era um doutor da lei. Guarde bem essa palavra. Ele era um doutor da lei, ensinado na faculdade dos homens. E vai se encontrar com Jesus. E Jesus olha para Nicodemos e diz o seguinte para ele: olha, é preciso que você coloque na sua vida um novo fundamento. Aqui nessa construção tem fundamentos, novos fundamentos. Esse fundamento aí é um fundamento criado por homens, ensinado lá na sua religião. Você é católico, aprende lá o ensinamento e a doutrina católica. Você é protestante, você vai receber lá uma teologia protestante, né? E aí para fora vai. Você é espírita, vai receber o Evangelho de Allan Kardec, que leu, né? Leonardo Rivail, né? Ele leu francês o Evangelho e criou sua teoria da reencarnação. Morre, reencarna num passarinho, reencarna numa formiga, né? Aí vem o espírito contrário lá na mediunidade, e aí pronto. Aí vem os anjos caídos, vem lá, entra na Umbanda, na Quimbanda, no Baixo Espiritismo, está lá a Bíblia aberta, né? E a pessoa vai se doutrinando e aprendendo todos os artifícios criados pelos homens, os massificadores, os dominadores. E aí Jesus pega esse homem, Nicodemos, que se desperta em curiosidade para descobrir a verdade. Aquelas religiosidades, aquelas religiões não completavam o vazio de sua alma. Ele vai à madrugada conversar com Jesus. E naquela madrugada, escondido, para que não fosse morto pela sua religião, ele vai até Jesus, e Jesus olha para ele e diz: necessário que você venha nascer de novo. Nicodemos então toma um susto com aquela palavra espiritual: como é que eu posso nascer de novo? Ir lá procurar minha mãe, tentar entrar pelo órgão genital dela, passar pelo canal uterino, voltar para a bolsa que envolve o líquido amniótico? Como é que eu posso fazer isso? Jesus disse: você não é doutor? Você não é um doutor? O doutor tem que entender dessas coisas. Mas o doutor era doutor formado pelos homens. E aqui na palavra de Deus, no Evangelho, no livro, na Epístola de Tiago, diz aqui um texto muito para nós nesta manhã. Aqui as Escrituras estão nos dizendo, no capítulo 3 da Epístola de Tiago, porque é a palavra que nós devemos ler, diz aqui, ó: quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder as suas obras. E aqui ele diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, ou seja, sentimento de partido, sentimento de divisão, sentimento de religião, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou batista, eu sou assembleano, se tem esse sentimento,
Não se vanglorie, não minta contra a verdade. Porque a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, essa sabedoria, ela não é terrena. A sabedoria daqui da terra é uma sabedoria humana, demoníaca, animal. A sabedoria dos homens, dos Nicodemos, dos doutores desta vida, é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há disputa, inveja, divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O que é confusão? Se você for observar, e você estiver em uma encruzilhada, você vai ver várias placas indicando o caminho. Os testemunhas de Jeová indicam um caminho. O catolicismo ensina um caminho. O protestantismo, os evangélicos gospel, ensina um caminho. O espiritismo ensina outro caminho. E você, como um pesquisador, estudioso, começa a entrar em todas essas religiões tentando sanar, solver o seu encontro com Deus, onde só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele não aponta um lugar, ele não diz que é ali no Monte Nepal, que não é ali tentando atingir o Samsara, o Nicei, em uma montanha, se tornando um monge, através da meditação encontrar paz numa ilha deserta, não. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E esse encontro não precisa de mediador. Não precisa de Flávio, de Santo Antônio, de São José, não, porque são homens mortais, morreram e aguardam o juízo final, conforme as Escrituras Sagradas. Só um morreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus e intercede por nós, através do seu Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então esse evangelho, ele diz para Nicodemos: você não é doutor? Você nem precisava vir aqui. Ele foi um pouco sarcástico, talvez. Aquela palavra queria trazer para dentro de Nicodemos, em outras palavras. Você está vendo que todo esse ensinamento de 40 anos para ser um doutor da lei, estudando os princípios elementares, não lhe deu a sabedoria, porque esse ensinamento que te fez ser doutor da sua religião é um ensinamento, conforme a palavra de Deus, demoníaco, carnal, maligno, porque divide, não chega a um denominador comum, não aponta a Cristo, aponta a dogmas e conceitos que só vai valer na instituição formada pelo homem, cujo qual muitos seguem. Então Jesus chama para ele: necessário é nascer de novo. Como eu posso fazer isso? Como é esse novo nascimento? Através do arrependimento, através da mudança de vida. E aqui justamente em Lucas capítulo 5, ele vai apontar esses novos fundamentos. Ele fala sempre, a mensagem de Jesus é mostrando o novo fundamento, é mostrando que nós precisamos nos autonegar. Todos esses conceitos de experiência humana e filosófica que você foi aprendendo através das religiões humanas, das crendices, entre clérigos e leigos, onde você parece que é uma salada de fruta que não se define, parece que Deus é o Deus do homossexual, é o Deus do candomblessista, é o Deus do protestante, é o Deus do católico, é o Deus do budista. Não existe esse Deus universal. Não existe esse Deus indefinido, sem personalidade. Onde as pessoas quebram as regras dele e dizem: não, Deus é amor, esse amor anarquista, esse amor banal de um Deus que parece que está à mercê e escravo de suas criaturas. Eu faço o que eu quero porque Deus me ama, Deus é amor. Então eu posso adorar outros deuses porque Deus me ama. Eu posso matar, roubar, ferir as regras e as leis de Deus para com o homem. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, ele diz: Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalece o mentir, o roubar, o matar, o defraudar. Os povos gemem, os animais sofrem, e o apóstolo Paulo vaticina isso em Romanos, dizendo que até a natureza aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus, onde será liberto esse cativeiro de maldade, dessa cadeia alimentar. E aí nós vamos achando que essa invencionice desse Deus que ama tudo, que aceita tudo. Aí Jesus vem no seu ensinamento sempre vaticinando esse novo fundamento. O ser, essa nova criatura, e os outros velhos, simbolizando o fundamentalismo, a ritualidade, as interpretatividades humanas. Alguém, por exemplo, que é radical para aquilo que não gosta.
Eu não gosto que o Senhor pregue sem gravata. Um exemplo. Algo que foi instituído há 80 anos atrás. Um exemplo. Mas eu gosto de usar uma cueca, que é uma bermuda. Uma peça íntima, usada há 400, 300 anos atrás, sempre foi a escola sacerdotal, que Isaías andou nu por ordem de Deus, ou seja, nu era estar de cueca, estar com uma bermuda. Quando Pedro disse que estava nu, não é que ele estava nu como nasceu, ele estava com essa tradição que era uma escola sacerdotal, que é uma cueca usada, um bermudão até o joelho, que o sacerdote usava, que o judeu usava, que a lei dizia que usava, como minha avó que usava uma cirola, que era a peça íntima. Cirola, ela vinha até a peça a coxa, mais ou menos 4 dedos acima do joelho. As tradições vão sendo mudadas, as referências vão sendo mudadas, mas as pessoas já nascem contra o bonde andando, e alguém diz: agora Buda, se o pai era candomblezeiro, ele está vindo no candomblé. Se era espírita, ele é levado àquela religião sem questionamento, sem pergunta, que é mais fácil não pesquisar, estudar. Será que isso é dessa forma? E o Nicodemos viu algo estranho. Alguém estava proibindo até de falar de Jesus, e o cego de nascença. Alguém disse: rapaz, nunca na história está registrada que alguém foi curado de nascença. Mas esse homem é um pecador. Olha, Deus não ouve a pecadores. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. E o que isso nos mostra? Que essa cegueira intelectual, espiritual de Nicodemos, desperta em Nicodemos algo. Além de quando aqueles soldados do grande escalão foram prender Jesus por ordem romana, eles voltaram dizendo: cadê? Eu liberei para vocês soldados, vocês são tenentes, são comandantes de alto padrão, e eu pedi que vocês foram prender esse Jesus, esse impostor que está destruindo nossa religião aqui. Não tem mais oferta, não tem mais dízimo, não tem mais dinheiro, a multidão não vem para cá. Esse homem é rebelde, ele prega contra os impostos, ele prega contra tudo, e eu mandei vocês prenderem ele, que é uma ameaça. Aqui o caixa está vazio. Todo que prega a verdade é uma ameaça ao sistema, tem que ser trucidado, tem que ser morto. A história nos mostra isso, tanto no mundo político como no mundo religioso. E eles disseram: jamais ouvimos um homem falar como esse homem, e voltaram de mãos vazias. Nicodemos se despertou. Como é que pode? Esse homem curou, esse homem ressuscitou, tem algo diferente nesse homem. E ele vai até Jesus, e Jesus diz: bem, um novo fundamento. Tudo que você aprendeu está errado, você tem que ter humildade e coragem. Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, se autodestrua. E agora, com um CD vazio, um livro em branco, eu, Jesus, vou colocar um novo fundamento. Qual é o novo fundamento? Como é que ele chega? Através daquilo que ele prega. Jesus não veio pregar prosperidade, não veio trazer conciliação de povos, ele não veio trazer política, ele não veio, quando alguém Judas traiu Jesus, achando que Jesus ia se manifestar para ser o governador, o rei desta terra, porque ele roubava, como tesoureiro ele roubava. Judas era um ladrão, e Jesus sabia, e ele aí vai lá vender Jesus por 30 moedas de prata, achando que Jesus ia se manifestar com poder e glória, e agora ser o governador de Israel, o presidente, o rei. Interpretou tudo errado, porque agora ele, como tesoureiro, ia ficar milionário, rico, porque são interpretações humanas. Essa foi a visão de Judas. E Jesus, ele disse: olha, o meu reino não é deste mundo, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Ele disse: o mundo jaz do maligno. É ou não é do maligno? As festas de carnaval que festejam a carne, a prostituição, as festas idólatras, as religiões, os enganos do diabo que vai de encontro à palavra de Deus. E aí Jesus, ele sabe quem são as pessoas que querem realmente a verdade. São aquelas pessoas que vão falar com ele diretamente lá no seu quarto, vai abandonar esses ensinamentos que você aprendeu todos errados. E ele, que conhece o coração de cada um, envia o coração de Nicodemos. Ele diz: olha, que foi o seu primeiro sermão em Marcos capítulo 1, verso 16, 17, 18. Ele disse: arrependei-vos, mude de vida, se arrependa e pratique o evangelho. E foi justamente isso que ele disse para Nicodemos: arrependei-vos e convertei-vos, para que haja esse novo pensamento, essa nova mudança, essa metanoia, essa transformação. E aí as pessoas pegam um vinho novo, que é a palavra de Deus, a graça de Deus, e quer remendar com odres velhos. Quem são os odres velhos? A antiga lei, a velha aliança, os conceitos, as tradições humanas. Jesus foi convidado em uma armadilha para ir almoçar na casa dos fariseus. E chegando na casa dos fariseus, todos ali, eram mais de 6.000 fariseus, obviamente não estavam todos ali, mas estavam o grande clero, os grandes empresários, os grandes jornalistas, os influenciadores daquela época, e todos estavam em conluio para tentar desmistificar, para tentar destruir essa imagem perfeccionista de amor, de paz que Jesus passava nas suas mensagens.
e que estava levando todo o império da religião financeira a falir. E aí eles, quando Jesus senta ali para comer, eles olham assim: os seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Todos aí, com seus cristais da Boêmia, todos muito bem refinados. Os discípulos de Jesus, homens indoutos, pedreiros, carpinteiros, pescadores. Só havia alguns intelectuais formados, que eram Lucas, médicos, um cobrador de impostos, um matemático, odiado, por sinal, por Israel, porque cobrava imposto de quem era o habitante dali. E aí, tentando desacreditar Jesus, Jesus faz um silêncio e fica de pé. Mas onde está escrito na palavra de Deus que se deve lavar as mãos antes de comer? Quem ensinou isso? Era uma tradição humana, era uma invenção, uma doutrina e um mandamento colocado. E aí Jesus disse: olha, as vossas tradições, as vossas teologias, os vossos ensinamentos vão de encontro à palavra de Deus. Alguém mandou você fazer isso? Você perguntou a Deus? Você leu na palavra de Deus se foi assim que Deus falou? Não, você foi acreditando em tudo, né? Come isso, come aquilo, adora isso, coloca um patuar aqui, aí vai de pai para filho, enganando e sendo enganado, porque não tem a coragem de dizer assim: Deus, qual é mesmo a verdade? Admitir isso é muito forte. E aí Jesus disse: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Mas eu vou dizer o que é que contamina o homem. O que contamina o homem não é o que sai da boca dele, não é o que entra, não é o que ele come. O pão que ele come, ele vai fazer um processo biológico e vai defecar. Tudo que entra, sai. Mas o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. É os pensamentos, é o homicídio, são as palavras. E o novo fundamento, o deitar vinhos novos, pegava, fazia a cabra, o boi, arrancava o couro, trabalhava aquele couro, fazia uma bolsa, costurava, lacrava, impermeabilizava para que não furasse. Eles eram técnicos naquilo. Fazia o suco de uva pisado no lagar, colocava dentro daqueles odres de couro, couro de cabra, couro de boi, couro de camelo, conforme eles queriam dar aquele sabor. E aquele suco de uva, quando entrava ali, eles fechavam, lacravam e colocavam em cavernas, em lugares sem luz do sol, em uma boa temperatura. E aquele suco de uva, irmã Márcia, começava a fermentar, a criar ali dentro, com aquele couro, bactérias, probióticos, e aquele suco de uva ia fermentando, ia transformando no álcool do vinho, como o mosto do álcool da cana, como o mosto do álcool extraído da maçã, a macieira, como o mosto do álcool do cactus, a tequila, como o mosto do álcool extraído do vegetal, a vodka, o mosto do uísque extraído do malte, do saquê extraído, né, do arroz, e aqui do Brasil, da cachaça extraída do álcool, lá o vinho, o suco de uva fermentado, a cachaça, o caldo de cana fermentado. E aí, com a fermentação, inchava aquele couro, aquele odre ficava inchado porque fermentava. E se eu pegasse um vinho novo e colocasse no odre velho, no couro velho, quando aquele vinho novo fermentasse, romperia, porque o odre velho, Diácono Jonathan, não tem elasticidade. O odre velho já está enrugado com as tradições. E aí Jesus disse: não se assenta odres novos, vinhos novos em odres velhos. Não se pega um pedaço de pano novo para remendar uma roupa velha. Então você vem para o Evangelho de Cristo, cheio de filosofia, cheio de catolicismo, cheio de protestantismo, tá? Que Jesus não é evangélico, que você vai cair. Todo dia estamos dizendo aqui que Jesus não mandou ninguém fazer reforma protestante, nem oficializar a igreja católica, mas você quer abraçar, porque você tem medo. E aí vai seguindo tradições e rituais, e vai perdendo sua salvação. Quando não, vai se enchendo de teologia humana, nos seminários, nas crenças, no seu próprio pensamento. E é justamente o que Paulo fala lá em Corinto. Quando o apóstolo Paulo escreve, falando sobre a construção, ele usa uma palavra aqui em Coríntios, quando ele fala que é oikotomê. Oikotomê do grego, que significa edifício. O edifício de Deus, a minha vida e a sua vida.
que é cujo qual Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 2, verso 20, que todo edifício, eu e você e qualquer um que vai para Cristo, todo edifício, com juntas e medulas, sendo edificado pelo Espírito de Deus, cresce para a morada de Deus. A morada de Deus não são as catedrais construídas pelo sangue dos negros. Tá certo? A história está aí mostrando que quem mais lucrou com a escravidão foi o conluio de Roma com a Inglaterra, com Portugal, com a descoberta do Novo Mundo, com os jesuítas empurrando o evangelho religioso goela abaixo, matando índios e negros, construindo suas catedrais. E Deus, ele não é religioso, ele não tem franquia McDonald's com ele. Ninguém tem contrato com Deus para sair abrindo Carrefour, alugando galpão, enganando as pessoas, empurrando goela abaixo. A história está aí. A Santa Inquisição, que queimava a sua avó porque fez um mingau, que fez um chá de cidreira, era tido como bruxa e queimava. A destruição dos gatos que foram demonizados na Europa, porque dizia que era de feiticeiro, e aí veio a peste bubônica. Está aí nos livrinhos de história para você estudar. Dentro de uma visão religiosa, arcaica, destruidora, mortal. Você já estudou os instrumentos de tortura da Santa Inquisição? Seu filho estaria lá, uma cabeça sendo esmagada pelos aqueles que se intitulavam padres. A Santa Inquisição, ou a venda de indulgências, pedaço de lote no céu, a noite dos huguenotes. Eles não podem apagar a história. As instituições do protestantismo, gospel, evangélico, também, que não fica para trás. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas estão no sanatório, enganadas por pastores e por padres, mas você quer defendê-los. É uma questão sua. A verdade, ela é destruidora, ela traz um novo fundamento. E esse fundamento, amiguinho, escreve aí no teu coração, é pessoal. Todos darão conta a Deus pessoal. Não se preocupe. Naquele grande dia você não vai estar do lado do Hitler, ou do lado do Mussolini, do Idi Amin Dada, ou qualquer outro facínora, religioso ou político, para dizer: Pedro, você tem que dar conta do que Flávio fez de errado. As Escrituras Sagradas dizem no livro de Romanos: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tudo que você praticou está no livro das obras. Nós precisamos abraçar esse novo fundamento, esse vinho novo, sem mácula humana, sem os seus conceitos, sem a sua linha de pensamento. Qualquer mosca que chega no seu ouvido e fala alguma coisa, você se engravida, você consegue se fecundar com palavras. Porque é mais fácil. A mentira sempre sai vencendo. Você sabe quantas pessoas acreditaram que Jesus expulsava demônio em nome de Beelzebul? Você sabe por que aqueles 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer? 10 receberam curas físicas, mas só um teve o nome escrito no livro da vida. O que é que você quer? A cura do corpo, a cura da alma? A dissolução da sua depressão? Isso qualquer diazepam pode fazer, meu amigo. Você quer ganhar um carro? Só você fazer um bom concurso, estudar. Porque Deus manda o sol para os ímpios e manda o sol para justos. E aí nós vamos nas crendices, nas superstições, faz figa, faz patuá, faz reza, faz quibanda, faz aquele negócio para botar um buraco na maçã, botar o nome do homem, da mulher que você quer, e botar mel e jogar lá no jardim. Essas revistas de bidu, de horóscopo, de mudança de nome, de numerologia. E aí nós vamos vivendo também isso muitas vezes dentro desta vida gospel. Pinta a parede de preto, G12, G1000, novo jeito de ver Deus, pula 3 ondinhas, se veste de branco, e todo ano entra e todo ano sai, não muda nada. E aí vai sendo massificado, vai sendo acreditando nas coisas que são fáceis e que nos conservam no formol. Mas aí Jesus chega. Alguém chega perto de Jesus: mestre, eu entendi tudo que o senhor falou, mas deixa meu pai e minha mãe morrer, conforme a tradição dos homens, que eu não posso abandoná-los. E aí Jesus disse: não existe isso, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu quer me seguir? Vamos. Quem quiser me seguir, tome sobre si a tua cruz, negue-se a si mesmo. Então isso é mortal, isso é destruidor, isso não é o eixo do seu centro, sua zona de conforto. Eu sou um bom filho, sou um bom pai, eu sou um bom cidadão, eu nunca roubei o carro forte. Não é sobre isso. Então Jesus não precisava morrer na cruz. Você vivia dentro da sua justiça.
Mas como disse o profeta Isaías, o profeta Jeremias, pode um leopardo tirar as manchas do seu corpo? Assim o homem não tinha como tirar o seu pecado. Os homens tentavam redimir os pecados com sacrifícios de bois e bodes. Então veio o Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Ressuscita. Está à destra de Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Mas nós resistimos porque queremos continuar com os olhos velhos, com os nossos conceitos perigosos, por sinal. Nos tornamos esse Nicodemos que nos estribamos em ser doutor da lei e tentamos compreender as coisas espirituais de forma racional, com a contracenação dos nossos neurônios, as nossas experiências empíricas. E isso não é fé. Estamos como letras. Jesus olha para Nicodemos e diz: como é que eu falo de coisas humanas para tentar exemplificar coisas espirituais e você não entende? E se eu falar da linguagem de onde eu vim, espiritual, do céu, dos anjos, como vocês podem entender? Nós vamos colocando necessidades que não são necessidades. Nós vamos colocando desejos que não são reais. Que no final de tudo, nada disso terá valor. Quando chega no momento de você partir dessa vida, os seus bens, você esquece. Talvez alguns de vocês aqui já estiveram num hospital, num leito de morte, dizendo: amanhã talvez eu possa estar morto. Passou por experiências amargas, talvez de uma UTI. Alguns que estão aqui passaram por essa experiência. Uma dor no peito de madrugada, dizendo: chegou a minha hora. Naquele momento você não pensa em casa, não pensa em patrimônio. Você pensa apenas nas pessoas, naquilo que você poderia ter sido e não foi. No ser humano que você poderia ter se tornado, nas coisas que ficou por fazer, nesse tropel de correria humana, adicionado pelo Deus deste mundo, e que não preenche o vazio de nossas almas, porque queremos vinhos novos em odres velhos, queremos remendos novos em roupa velha, queremos ir para Cristo continuar sendo nós, o velho Flávio, o velho Abutre, o velho João, o velho Jonathan. Resistimos, rancorosos, amargurados, e dirigindo a nossa vida pelos conceitos de experiência. Eu tenho 120 anos de idade, rapaz. Eu tenho 400 e 1.500 anos. Eu sei o que eu estou fazendo. Toda a vida é no Nicodemos, doutor da lei, velho homem. Com isso nós não queremos dizer que as experiências de vida sejam negativadas, mas não tem nada a ver com o aprendizado do mundo espiritual. Vida física serve para o mundo físico. Vida espiritual desce direto do Pai das Luzes, onde a sabedoria não é demoníaca, não é carnal. É o Espírito de Deus que vai entrar na sua vida. Eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Ele não entra fisicamente. Ele não entra materialmente. Ele entra pelo Espírito Santo e faz de você casa, faz de você edifício. E vai falando ao seu coração: tire isso, mude aquilo. Vai mandar um irmão pisar em seu pé. Vai usar aquele que é fraco para jogar um gato morto em cima de sua casa. Você vai saber que foi seu vizinho do lado. Mas você não vai ter rancor, você vai perdoá-lo, porque ele está cego. É como um pai e uma mãe que vê o filho comendo cocô e ele não sabe que aquilo fede, porque ainda não desenvolveu as faculdades cognitivas do paladar, do tato, do olfato. Dentro da psicologia de Piaget, do construtivismo, aquela criança ainda não desenvolveu o que é cheiroso e o que é fedendo. E o pai e a mãe olham de forma superior, porque já passou pelaquela evolução física, compreende que aquilo é uma fase. Por isso que o Senhor, o apóstolo Paulo, diz pelo Espírito Santo, que aquele que tem fé, aquele que se sente superior, que é forte, suporte o fraco, suporte o irmão que fofoca, suporte o irmão que inveja, suporte aquele que ainda não se desenvolveu espiritualmente, porque você já está no nível espiritual. O escritor de Hebreus diz que já tem pessoas que estão 20, 30 anos, mas já eram para ser mestres, e precisam ser ensinados por elementos do novo fundamento, do Mobral. Já pensou, uma pessoa está na faculdade, e é bacharel em direito e esqueceu as consoantes, aí tem que voltar lá, que frustração, né? Voltar para ensinar os elementos do Mobral, uma pessoa que tem não sei quantos anos no Evangelho, e até hoje, quando sabe que alguém falou mal dele ou mal dela, já não senta na mesa, já é assim, porque são os bebezão, são imaturos fisicamente,
né? E aí eu quero ver se frutificar no reino de Deus, desse novo fundamento. Isso que é importante. A sua roupa, o seu diploma de papel comprado, isso não vale nada, irmãos. O que vale é aquilo que Paulo falou para a igreja de Corinto, uma metrópole de 500 mil pessoas, e Paulo chega lá, né, os estoicos, epicureus, os socráticos, toda aquela filosofia grega, base do Ocidente, e Paulo disse: eu não quero saber de de palavras, de entendimento, que o reino de Deus se define em virtude, na capacidade que você tem de amar e de suportar, de compreender, de sofrer dores de parto, e dá tempo, porque é o tempo que cura a bola de fumo, é o tempo. E aí você vai pedindo a Deus força, sabendo que ferro amola ferro, que o fraco amola o forte. Um ajuntamento de anjos. Aqui você vai encontrar um Flávio torto, ainda meio manquejando da perna, vai encontrar um Jonathan maneta, vai encontrar um Pedro corcunda, mas ele era corcunda e mancava, já não manca mais, só para consertar o corcunda. Tinha um que era caolho, a irmã Elza, caolho. Aí vem outra pegada da língua, aí Jesus vai curando. Vem Cláudio, caolho e surdo de um ouvido, já curou um ouvido, já ouve com os dois ouvidos, mas ainda é caolho, não enxerga bem de um olho. Isso eu trago não para deformidade física, porque isso aí não se preocupe que a 7 palmos de terra de Silveira, na poesia dele, vai ser nivelado todo homem. Não se preocupe que suas deficiências físicas, lá o cemitério e os morocó que vai nascer dentro de você mesmo, que dentro do caixão, neguinho bota formol, mas o formol não segura a onda. O espicho está dentro de sua barriga e da minha. É lá mesmo que o felpoca, estoura a tampa do caixão e os animais dos necrófagos vai comer. Entendeu? Os bilhões e trilhões da microbiótica, as bactérias boas e mal vai dar cabo. Entendeu? Mas as deformidades espirituais de não suportar, de não amar, de não ter essa elasticidade do couro novo, do odre, essa elasticidade de ter tolerância, que muita gente já teve com você já chegou muito fedendo dentro da igreja. Era um bicho que não se cheirava, era flor que não se cheirava. Fofoqueiro, comprava, não pagava, e todo tipo de qualidade negativa do velho homem. E teve pessoas que suportou você, até você ser esse bichinho de Jacó aí, que ainda está em processo de transformação. As pessoas não param para ver isso, né? Isso aqui não compra-se em farmácia, na clínica da alma. Não é um ajuntamento de anjos. Vou botar uma placa ali na porta da igreja. Se buscou os perfeitos, vê o lugar errado. Porque se Deus fosse olhar dentro dessa visão do Nicodemos, doutor da lei, dos fariseus que não lavam a mão antes de comer, cheio de ritual, cheio de teologias humanas, cheio de tradições, os anjos e o próprio Jesus não andavam em nosso meio. Porque ele sim é santo e veio habitar entre os homens. Santo, sem pecado. E você não vê ele apontando. Quem é que aponta o erro? É os fariseus. Essa mulher é uma prostituta. Se esse homem soubesse onde essa mulher bota a boca, não deixava ela botar a boca no rosto dele. Não é profeta. Quem aponta as desqualificações das pessoas é o eu. É o homem. Nem o ser humano é 100% ruim, nem 100% bom. Nós devemos potencializar o que é bom e devemos mostrar com humildade e amor os erros. Porque Deus dá graça ao humilde, não dá graça ao soberbo. O que é a graça? É a palavra que tem poder de nos transformar em novas criaturas. Uma pessoa que não quer ouvir conselho, não quer ouvir exortação, que você quer chegar até ela e o Espírito diz: não vai dar um soco na cara. Não um soco físico, mas no semblante. A palavra de Deus diz: exorte o sábio e ele se tornará mais sábio. Mas se quer ter inimigo, exorte o ímpio, o tolo, e ele te odiará. Tem muita gente que me odeia, que te odeia pelo simples fato de você ter dado um conselho, o bem dela, mas o coração fechado. Fechado. Não tem a graça de Deus. Porque quem não quer ouvir conselho já se sente no pedestal da perfeição. E quantas vezes a gente quer visitar, a gente quer levar uma palavra e Deus impede. Está no processo, não é o momento. Então não adianta você ir com bajulação e com lisonja, porque isso não ajudará. Você está apenas querendo ajudar a sua autoimagem. Oh, que pastor maravilhoso, todos os dias me visita. A questão não é a minha autoimagem dentro do seu conceito. O nosso conceito melhor é o que Deus pensa, o que Deus está vendo, como nós estamos obedecendo esse conduzir de deitar odres, vinhos novos em odres novos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos compreender
o viver em Cristo, que nós precisamos do novo fundamento, do fundamento trazido por Jesus, não é por homens, não são sobre teologias interpretativas. Quando Pedro foi levado diante de Pilatos, o capital da intelectualidade, diante de Herodes, disse que olharam para ele e disse: mas como é que pode um pescador com um dedo dessa grossura? Olha a marca de rede de pesca. Não somos indoutos. Alguém ficou de pé e disse: eles andaram com Jesus. Onde com Jesus que você vai ser mestre, você vai ser sábio. A escola dos homens vai colocar na tua cabeça aí, ó, mentiras negadas pela própria história hoje, no cruzamento de informações da tecnologia. Muita mentira, muita coisa que é mentira que você aprendeu e você insiste em continuar no erro. Então você é livre para buscar as suas respostas em Deus. Tá certo? Não acredite em qualquer homem aí, ó, de gravata dizendo que Deus é bom, porque os lobos se vestem de pele de ovelha. São lobos em pele de ovelha. Cuidado, viu? O que te ensinaram a vida toda. Tenha medo. Busque a Deus e Ele falará diretamente ao seu coração. Fios novos em odres novos. São justamente